Olá, galerinha concurseira, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da Brabo Concursos, dando continuidade ao nosso estudo de produtividade, abordando questões que não são propriamente a técnica de estudos. A gente não fala de revisão, de questão, em alguns dos vídeos aqui a gente aborda o entorno para ajudar vocês a ter paz para estudar, né? E antes de eu continuar esse vídeo, queria lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, também deixar seu like para eu saber que eu tô te ajudando e também ativar o sininho para receber novos vídeos, certo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre casamento e estudo. No vídeo passado eu falei sobre maternidade, trouxe algumas reflexões para as mães, que nas sessões as mulheres elas choram às vezes, eu percebo que elas já têm uma facilidade aí para expor, né, os sentimentos, falam mais, mas também se sentem sobrecarregadas por conta da rotina doméstica. Então, queria falar um pouquinho hoje sobre a questão do casamento. Algumas mulheres referem que o casamento estava bem até se tornarem concurseiras. O fato de começar a estudar muitas vezes interfere na rotina familiar e isso traz problemas às vezes no relacionamento. Vamos abordar um pouquinho essas questões para trazer o que a gente sempre fala aqui, expansão de consciência para vocês, tá? Então, pessoal, eu vou compartilhar algumas telas com vocês para a gente conversar melhor, para ilustrar. Casamento. O casamento é a união entre dois indivíduos que se dá por meio do companheirismo, amor, para que ambos tenham uma vida em comum, compartilhando o mesmo destino e mesmos ideais. Às vezes está tudo bem quando eu não tenho o ideal de passar em concurso. E eu queria trocar uma ideia com vocês sobre isso. Vamos lá. Quando eu começo a estudar para concurso, eu vou ter que separar um tempo que eu não separava antes. Muitas vezes eu trabalhava e cuidava da família. Quando eu começo a ter que assistir aula, ler PDF, fazer simulado aos finais de semana, revisão, questão, eu começo a tomar um tempo que eu tinha antes para minha família. E isso pode trazer, certamente traz uma mudança na rotina. Então, eu vejo mulheres na sessão que dizem assim, meu marido falou que tudo bem, que me dá apoio para estudar, desde que isso não interfira na rotina da casa. Impossível, gente. Não tem como não interferir. É uma sobrecarga. A gente tem 3 períodos no dia, manhã, tarde e noite. Se você tinha um período que era para casa e esse período vai ser tomado para o estudo, muitas coisas vão ser passadas para o marido e isso às vezes pode trazer essas mudanças, tá? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Existe um livro chamado Complexo de Cinderela, da Colette Dowling. É um livro muito antigo, mas que ele traz uma visão interessante sobre a mulher e a produtividade. Ele diz o seguinte, que a mulher, ela ouve desde pequenininha que o masculino é salvador. E em muitos casos a gente tem que ter muita admiração pelo masculino mesmo, porque a gente vê aí os homens trabalhando em minas, nos esgotos, na estrutura da cidade, trabalhos difíceis, então a gente tem que dar o valor, devido valor. Mas essa visão do masculino salvador, por exemplo, a Branca de Neve que come a maçã, tá ali desmaiada, vem o príncipe e salva a Branca de Neve. Também a Cinderela que tá ali nos trabalhos domésticos, vai ao baile e o príncipe vem e casa e salva, enfim. O que acontece com essa visão que a gente tem? Isso é normal na nossa cultura. A gente tem uma visão do feminino mais servil mesmo. Então, a mulher, ela tem um segundo papel aí no trabalho, na produtividade. Por mais que a mudança tenha vindo nas últimas décadas, a gente tem esse espelho da nossa mãe, da nossa avó, essa visão. E é muito legal ter a doçura da mulher na casa. Eu acho muito importante que a gente esteja presente para nossa família. Mas, se eu não colocar o estudo num certo lugar nessa história, eu não vou estudar nada. Então, é importante a gente mudar um pouquinho essa história, essa cultura e também conversar em casa e dizer, olha, eu também queria ter minha independência profissional, eu queria financeira, me realizar profissionalmente, não apenas no lar, ter um valor para contribuir e todo mundo se acomodar um pouquinho mais, tá? Sem falar aqui de feminismo ou não, mas a questão que a gente vê em produtividade da mulher repensar o papel dela e ter tempo para estudar. Tá? Então, vamos pegar aqui, vou dividir com vocês, a mulher dizendo assim, você não lavou a louça? O marido fala, mas você não pediu. Me avisa, hein, se quiser ajuda, me avisa que eu te ajudo. O que acontece muitas vezes? A mulher, ela vira a chefe do projeto de gestão da casa
e muitas vezes o marido é agente executor. Muitos maridos ajudam, isso é muito legal, mas o tempo todo ter que delegar, ter que pedir, também suga energia. Então é muito interessante quando você estiver estudando, pelo menos nesse período, que vocês estabeleçam uma divisão de tarefas, para não ter que ficar o tempo todo controlando, delegando, administrando. Vamos dividir as tarefas? Uma casa aqui com o marido, vários filhos, então olha, você tira o lixo, você lava a louça, o outro cozinha, todo mundo ajudando um pouquinho, porque, como eu disse para vocês, é cultural que muita coisa sobe para a mulher. E aí, não consegue estudar. Parece besteira, né? Parece que é pouca coisa, mas às vezes não consegue estudar por conta disso. Então, dividir, certo? Às vezes a mulher vai assistir um filme e tá ali com a cabeça na casa, não consegue aproveitar de tanta preocupação, porque estudou, não conseguiu cuidar da casa e vem aí as preocupações do dia. Por que os maridos devem ajudar as esposas na administração da casa e educação dos filhos? Vamos lá. Pela simples parceria entre o casal, porque as mulheres os ajudam financeiramente, a administração tem valor para dar exemplo aos filhos, porque as mulheres adoecem para terem mais tempo juntos, porque ele também usufrui da casa e não somente do escritório, para simplesmente demonstrar amor. Vamos pensar aqui um pouquinho no seguinte: imagina quanto custaria alguém para fazer o que você faz na sua casa. Lavar, passar, cozinhar, fazer faxina, levar os filhos à escola, cuidar, né? Então, às vezes a gente não valoriza isso, mas a administração tem valor. Esses atos de execução também, tá? Então, pense que você já faz muito, mesmo uma mulher que não trabalhe fora, isso tudo tem um valor. E às vezes ela acha que ela não pode estudar porque ela tem que dar conta de tudo sozinha, mesmo não trabalhando. Então, meu marido trabalha, eu ouço muito isso nas sessões. Não, meu marido ele já trabalha, então eu tenho que fazer todo o resto. Só que se você quer estudar um volume razoável de horas, vamos supor que você possa estudar, porque você não tem um trabalho, se você não dividir as funções domésticas, você não vai conseguir. Então é interessante que haja essa divisão por meio dessa consciência, reuniões, e o marido também ajudando a passar isso para os filhos, para você ter autonomia para os seus filhos e poder estudar mais. Certo? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Esses vídeos, como eu disse, trazem essa reflexão. Durante a sessão, as mulheres se queixam muito de não ter ajuda e às vezes não percebem que não tem. Quando começam a falar e se ouvir, é que elas percebem. Já comece agora. Talvez você não esteja estudando porque você não está administrando bem esse entorno. É isso que a gente chama de mindset, mentalidade, o olhar para o entorno, o olhar para a maternidade, o olhar para o casamento. Tá bom? Vou parando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até mais!